Mengão, vocês acompanharam aí o Troca de Passes trazendo as últimas informações do Mengão, que entra em campo amanhã contra o Central Córdoba da Argentina no Maracanã. Flamengo em busca da liderança do grupo aí, em busca da segunda vitória consecutiva na competição. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora pra notícia. Jorge Jesus, representante de Jorge Jesus, iniciou, na verdade o flerte já tem, né? Mas iniciou essa conversa aí para quem sabe se tornar namoro entre Jorge Jesus e CBF. A informação que eu tenho é que o Jorge Jesus está louco para aceitar um possível convite da CBF. Agora, obviamente, vai depender de como essas conversas vão acontecer. Tem, enfim, pedida salarial, detalhes a serem discutidos, comissão técnica, muita coisa a ser debatida entre as partes, mas de fato agora oficial, não é porque não é a CBF dizendo, nem Jorge Jesus, mas oficial, uma apuração minha, que as conversas foram iniciadas entre CBF, entidade máxima do futebol brasileiro, e Jorge Jesus. Diz aí, torcedor brasileiro, você é a favor do Jorge Jesus no comando da seleção ou acha que deveria ser um outro treinador? Óbvio, dentro do que é tangível atualmente para a CBF. Não adianta você chegar aqui com Guardiola, sabe? Ou até mesmo Ancelotti, que já disse que só vai sair do Real Madrid se o Real Madrid o demiti-lo. Ele não vai pedir para sair. Leia-se entre linhas. Eu não vou pedir para sair para assumir a seleção brasileira. Mas pode comentar à vontade aí, torcedor. Agora vamos falar de Flamengo, Fluminense e Vasco. Porque, como nós informamos em primeira mão, o Vasco vai mandar o jogo no Maracanã, apesar de dois torcedores terem entrado na justiça pedindo uma liminar para o Vasco da Gama ter o direito de jogar em São Januário. São Januário não levou, Vasco não levou isso para frente e manteve o acordo com o Flamengo para jogar no Maracanã. Informação, repito, que a gente trouxe em primeira mão, confirmada pelo Vasco da Gama através do CEO Carlos Amadeu. E aí o Vasco manteve a palavra, assinou o contrato, tudo certinho, para mandar esse jogo no dia 19 de abril, 6h30 da noite, um sábado, no Maracanã, Vasco e Flamengo. Lembrando que o Flamengo vai promover também jogo de basquete antes e após esse clássico lá no Maracanãzinho, ou seja, será um dia especial para o rubro-negro carioca. Mas, pessoal, hoje saiu uma matéria no jornal O Globo dizendo que o Vasco da Gama, após conseguir esse acordo para mandar o jogo no Maracanã, poderia fazer parte, junto com o Flamengo e Fluminense, da concessão no Maracanã. E aí, isso deu o que falar, repercutiu bastante, e Flamengo e Fluminense vieram publicamente, através de uma nota, de esclarecer e negar essa informação publicada pelo jornal o Globo. Primeiro, o Flamengo disse o seguinte: o Flamengo esclarece que não há qualquer fundamento na informação de que o Vasco possa integrar o consórcio que administra o Maracanã. Flamengo e Fluminense, sócios no SPE, que é a Sociedade de Propósito Específico, firmaram um acordo pontual com o Vasco, permitindo que o clube utilize o estádio para até 4 partidas nos anos de 2025, ou seja, esse ano, e 2026, desde que haja disponibilidade de condições adequadas para a realização dos jogos. Não há, portanto, qualquer discussão em curso sobre mudanças na composição societária do Maracanã. Ou seja, o Vasco não tem possibilidade de entrar na concessão no Maracanã junto com o Flamengo e o Fluminense. O Fluminense emitiu uma nota extremamente mais pesada, digamos assim, bem extensa, dizendo... Extensa, que eu digo assim, com muitas cláusulazinhas, vamos lá. São inverídicas e de todo infundadas as informações publicadas pelo jornal o Globo. Citou o nome do colunista aqui até para preservá-lo, não vou citar o nome dele, na manhã dessa terça-feira, sobre conversas para a redivisão dos direitos da concessão no Maracanã. Tais conversas nunca existiram entre os clubes citados na nota e tal ideia não tem qualquer fundamento. Os interesses dos clubes, tanto no Fluminense quanto do Flamengo, estão protegidos por cláusulas específicas, portanto, sequer haveria fundamento para tais conversas. Ainda assim, cabe esclarecer, o modelo de divisão de receita e despesa do Maracanã não está previsto no edital do governo do estado, tendo sido um acordo firmado entre Fluminense e Flamengo. Esse acordo prevê que qualquer terceiro que tenha interesse em ser sócio dos clubes no Maracanã precisa de autorização de Fluminense e Flamengo. O acordo prevê que qualquer terceiro tenha no máximo metade da participação do Fluminense
O Fluminense não tem prejuízo decorrente da participação como acionista do Maracanã. O acordo assinado ontem apenas estabelece que os jogos entre os clubes Fluminense, Flamengo e Vasco serão disputados no Maracanã, com divisão de 50% de torcida, e que será respeitado o lado sul da torcida do Fluminense. O Vasco poderá pleitear também outros 4 jogos por ano em 2025 e 2026. Então, tá aí as informações publicadas pelo Flamengo e pelo Fluminense, e confirmando a nossa apuração de que o jogo Vasco-Flamengo será no Maracanã. E vou dar minha opinião, eu dei minha opinião hoje lá no SBT. Galera, o Vasco da Gama não pode pensar como torcedor. Os dirigentes, eles não podem ter cabeça de torcedor. Vamos levar o jogo para São Januário de qualquer jeito, vamos brigar com o Flamengo. Não. O Vasco da Gama está sendo profissional, é uma atitude profissional, porque o Vasco da Gama vai ficar sem São Januário. São Januário vai entrar em reforma. E aí eles jogarão aonde? Então o clube, pensando lá na frente em uma boa relação, e essa boa relação foi estabelecida com a nova gestão do Flamengo, isso quem me disse foi pessoas do Flamengo, não foi nem pessoas do Vasco, que a relação foi muito boa, muito tranquilo o papo, não teve problema algum nos bastidores. O Vasco da Gama foi extremamente profissional. O torcedor do Vasco pode ficar revoltado, porque tinha que mandar em São Januário, é o Flamengo, não estamos nem aí. Não, cara, não pode ser assim. Você tem que pensar lá na frente, tem que ser profissional. E eu acho que o Pedrinho e os seus pares, os dirigentes, foram profissionais e mandaram bem. Pelo menos é a minha visão, acho que é bom para todo mundo, bom para o Flamengo, bom para o Fluminense. Jogos no Maracanã, 50-50, bom para o torcedor, seja rubro-negro, vascaíno, tricolor, é bom para todo mundo. É bom para todo mundo. O torcedor do Vasco pode ficar revoltado agora. Eu vi alguns me xingando, você é flamenguista, não tem que falar. É isso aí, torcida do Mengão, e vamos para mais uma notícia. Com Arrascaeta e Gerson, veja a provável escalação do Flamengo para o jogo contra o Central Córdoba. Flamengo encerrou nesta terça-feira a preparação para enfrentar o Central Córdoba da Argentina pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida será realizada nesta quarta-feira, às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã, e deve contar com o retorno de Bruno Henrique, que entrou no segundo tempo no último duelo com o Vitória pelo Brasileirão. A comissão técnica confirmará a escalação oficial 1 hora antes do início da partida. No entanto, a tendência é que o Flamengo entre em campo com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Eric Pulgar, Gerson, De La Cruz, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gonzalo Plata. A possível volta de Pedro é um dos assuntos mais discutidos nos bastidores. O atacante sofreu com uma lesão no joelho em setembro de 2024 e não entra em campo desde a derrota para o Corinthians. Assim, a decisão sobre sua presença entre os relacionados será tomada por Felipe Luiz, com base na resposta física observada nos últimos treinos. A comissão técnica evita pressionar o atleta. A previsão inicial apontava maio como provável data para retorno, mas a boa recuperação acelerou a reintegração. No entanto, a participação do jogo contra o Central Córdoba ainda é incerta. Como manda a tradição, coluna do Flá TV comandará a narração mais pé-quente rubro-negra da internet, com a voz de Rafa Penito no YouTube. É isso aí, torcida do Mengão. Eu agradeço pela companhia e até o próximo conteúdo.